Saudações, minha gente! Estou chegando aqui mais uma vez na intenção de ser a advogada dos pequenos. Esse é o meu propósito de vida, é ajudar aos adultos a despertarem consciência da necessidade de uma educação cada vez melhor para as nossas crianças. Uma educação que seja integral, que pense em tudo e que prepare os nossos pequenos para a prosperidade. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre a pessoa mais importante da vida dos nossos pequenos. Isso mesmo, estamos aqui para falar sobre as mamães. Em primeiro lugar, esse vídeo é uma homenagem às mães. Nós estamos aqui sim para defender os pequenos, para falar em causa dos pequenos, mas ninguém melhor do que a mamãe para acalentar os nossos pequenos, para cuidar, para dar amor, não é? Todos os adultos da família estão envolvidos na educação das crianças, mas a gente não pode negar que a mãe tem um papel de destaque em tudo isso, não é verdade? A gente vê a mamãe dá bronca na criança, para onde é que a criança corre, né, gente? Pro colo da mamãe. É o amor que fala mais alto, né? É a sensação de que ali você vai ser cuidado naquele colinho. Então, as mamães são sim a figura mais importante para os nossos pequenos. E é claro que a gente não pode deixar de falar que hoje o papel da mãe se desprendeu da figura feminina, da figura que gerou, que pôs no mundo. E agora, muitas pessoas fazem o papel de mãe. Às vezes nós temos a mãe que é a avó, às vezes nós temos a mãe que é o pai, não é? Então as famílias hoje têm outra conotação, mas o amor de mãe é sempre o amor de mãe, mesmo que seja dado por outra pessoa, não é? Aquele que exerce o papel que seria da mãe é quem nutre a criança com o amor de mãe. Isso é fato. Então, eu não estou aqui dizendo que todo tipo de família é adequado, é o ideal, né? Quem sou eu para dizer o que é ideal? O ideal é que as nossas crianças sejam felizes. O ideal é que as nossas crianças sejam bem preparadas para a vida. Então, não importa se esse papel é desempenhado por outras pessoas, importa que ela seja criada com muito amor. Isso é fato, não é? Então, o que eu queria dizer hoje para vocês? Não posso deixar de falar sobre educação, mesmo na intenção de homenagear as mães, porque a gente sabe que o papel da mãe é muito difícil, não é uma realidade fácil de se viver. Quando nasce a criança, nasce também a mãe, e a mesma inexperiência que a criança traz, a mãe também traz. Mesmo que ela tenha lido muito a respeito da maternidade, tentado se preparar, quando acontece de verdade, quando a criança chega, ela percebe que não se preparou o suficiente, que nunca estudou bastante e vai ser assim a vida inteira, porque cada fase da criança é uma fase diferente e exige uma postura diferente dos adultos. Então, aqui fica a nossa homenagem às mães que lutam, que batalham, que participam da vida das crianças, que dão amor, que dão cuidado e que querem o melhor para os seus pequenos. Mas nós também precisamos pensar em educar as nossas crianças. E aí, quando a criança já é adolescente, começa a entrar em conflito, porque são gerações diferentes. Mas nós podemos começar a semear uma história diferente desde que eles são pequenos. Comece desde sempre a contar a sua história de vida para o seu pequeno. Vá contando aos poucos, primeiro as partes mais alegres, as partes mais inocentes, e depois que a criança for crescendo, vá falando sobre as questões que você viveu, as dificuldades que passou, as situações que teve que enfrentar, os conflitos internos que você tinha, porque tudo isso vai servir de base para o seu pequeno,
quando ele tiver que passar por situações parecidas, ele já vai contar com a sua experiência para construir a história dele. E o principal é que quando as pessoas conhecem a nossa história de vida, elas compreendem porque nós somos do jeito que somos. Isso é o ideal, que os nossos filhos conheçam a nossa história de vida. Porque chega uma época na vida que nós deixamos de ser os heróis para os nossos filhos. Eles percebem que nós temos defeitos, que nós somos seres humanos como qualquer outros. Se ele conhece a nossa história de vida, ele vai compreender muitas das nossas atitudes, a nossa postura, as nossas escolhas e por que nós somos do jeito que somos. Então é muito importante que o seu filho conheça a sua história. Vá aos poucos contando a sua história para ele, para que quando ele chegue lá na adolescência, ele não veja você como uma vilã, e sim como uma aliada. Então, aos poucos, nós vamos preparando os nossos pequenos para viver esse momento difícil que é a adolescência. E mais, gente, histórias educam. É muito importante a gente contar a nossa história, a história da família, a história de pessoas queridas ou mesmo outras histórias para os nossos pequenos, porque eles aprendem muito com as histórias que nós contamos. Eles vão construindo uma representação mental para aquela história. Então, aquilo às vezes é muito mais significativo do que a gente dar uma bronca, do que a gente ensinar a fazer alguma coisa. Às vezes, um exemplo bacana que tem naquela história vai servir para construir um comportamento adequado no nosso pequeno. Então, vamos sim, vamos contar histórias, vamos criar momentos descontraídos, de conversa. Permita que o seu pequeno pergunte sobre você, conheça a sua história. E isso vai construir uma relação muito mais forte entre vocês, tá bom? Então, hoje eu só quero mesmo dizer um feliz Dia das Mães para todo mundo. E é para todo mundo mesmo que exerce esse papel de mãe na vida dos pequenos, tá bom? Desde já peço para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, homenageiem as mães de vocês também, porque eu aqui, ó, estou com meu coração quentinho, porque eu tenho a Dona Rosa na minha vida, uma mulher de fibra, uma mulher forte, que batalhou a vida inteira, que deu a melhor educação que podia para os filhos e que ama igual a Madre Teresa ensinou, ama até doer. Eu acho que a minha mãe nasceu para ser mãe. Esse é o papel mais importante da vida dela, porque é isso que ela faz 24 horas por dia. E eu me espelho nela. Eu tento ser a melhor mãe que eu posso para minha filha, e ser mãe também é o papel principal da minha vida. É por isso que eu insisto tanto em falar em favor dos pequenos, porque além de ser mãe 24 horas por dia, eu também sou professora e convivo com os pequenos e conheço as angústias deles, os sofrimentos. Eles contam muitas coisas para a professora, viu, gente? Cuidado com o que vocês fazem em casa. A Pro sabe de tudo. Então, com essa convivência toda, isso me faz querer que a gente desperte, que a gente queira o melhor para os nossos pequenos. Querer o melhor a gente já quer, a gente só precisa saber como fazer isso. Então, a gente vai trazendo pequenas sementes toda semana para que a gente semeie prosperidade na vida deles, para que eles tenham um futuro brilhante pela frente. Nós não sabemos que futuro é esse, porque o mundo está em constante transformação, mas seja qual for o futuro, nós queremos que os nossos pequenos estejam preparados. Um feliz Dia das Mães para todo mundo. Até a próxima.